Juro dedicar minha vida à tarefa de destruir a pirataria, a ganância, a crueldade e a injustiça. E meus filhos e os filhos de meus filhos me perpetuarão. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. O Giorgio Galli, no canal Gico HQs, fez 2 vídeos onde ele falava de capas icônicas dos quadrinhos. Eu gostei tanto da ideia dele que eu vou pedir-lhe licença para fazer um vídeo parecido. Vamos ver se a gente acaba criando até uma trend, né? Com 10 capas icônicas do Fantasma. Eu selecionei 10 capas publicadas no Brasil e eu vou ser sincero, não usei exatamente critérios técnicos. Foi muito mais a partir daquelas capas que eu gosto, as capas que me chamam a atenção. E eu organizei elas aqui na minha frente em ordem cronológica retroativa, ou seja, a gente vai começar com uma capa mais recente e vamos caminhando no tempo até uma capa mais antiga. Se liga aí, eu começo com a capa de Fantasma número 8, publicada pela Mitos em 2020. É uma ilustração do Henrik Sahlström, publicada originalmente na Fantomen número 12 de 2016. O que me chama atenção nessa capa é principalmente o trabalho de luz e sombra que o Henrik Sahlström faz. A gente vê, né, esse ângulo em que o fantasma está sendo mostrado, né, um ângulo num ponto de vista de baixo para cima. Então ele aparece para a gente como uma figura muito poderosa, ele aparece para a gente como essa figura grande, e o detalhe das chamas atrás dele, né, que as chamas acabam formando caveiras, conferem para essa imagem um aspecto assim muito bacana mesmo. Eu gosto da maneira como o Sahlström conferiu ao fantasma uma noção de volume a partir do fato de que a luz do entorno meio que invade o corpo dele. Ele surge pra gente como essa figura que está se desvanecendo na luz. E é muito interessante isso, porque é como se o fantasma caminhasse, né, nessa fronteira entre a luz e as trevas. É realmente um trabalho primoroso do Henrik Sahlström, e a Mitos escolheu muito bem quando publicou na capa da número 8. Em 2023 saiu essa capa aqui na Fantasma Graphic Novel número 1. Foi uma publicação da editora Ativa, que era um selo da Ópera Gráfica. A capa é creditada ao Mozart Couto. E assim, eu sei que talvez para alguns não seja a melhor capa, mas eu acho que me chama a atenção muito a maneira como o ilustrador trabalhou esse fantasma num aspecto meio selvagem, né? Pensando principalmente na história que tem aqui, a Assassina de Espíritos, é uma história da Moonstone, onde contratam uma assassina profissional especificamente para caçar o fantasma. Então esse aspecto dele, né, com esse ar enraivecido, me chama muita atenção. O balanço de cores também muito bacana. Eu talvez preferiria que o fundo não fosse tão chapado, mas ainda assim eu gosto muito dessa imagem do fantasma aqui, o movimento do vento nas chamas, né, que saem das suas armas de fogo, um negócio realmente muito bacana. Eu particularmente acho inclusive que essa capa aqui é mais chamativa que a capa original da Moonstone. De 1990 eu trago essa capa da Fantasma Extra número 19. É uma outra capa de um autor estrangeiro. Essa capa é do Hans Lindhau. Foi feita originalmente para a Fantomen número 8 de 1989, uma publicação sueca. Eu gosto muito dessa capa por causa de como o Hans trabalhou a figura do fantasma e essa figura de fundo, que é um prisioneiro da Máscara de Ferro, e curiosamente o que ele faz, né, no desenho dessa máscara lembra a própria máscara do fantasma, com esses triângulos
de cabeça para baixo, e a imagem, né, desse fantasma aqui, se eu não me engano é o terceiro fantasma nessa história, eu não reli para poder fazer o vídeo, mas eu acho que é o terceiro fantasma. Tá muito bacana, né, essa coisa do movimento, da capa que ele está utilizando, do capuz. Então a gente tem uma capa que faz uma composição muito interessante e basicamente com duas cores, a bem da verdade. Quando a gente olha bem para a capa, você não tem muitas nuances de cor, mas ainda assim eu gosto dela. Eu acho muito interessante esse efeito da luz do luar no corpo do fantasma e do cavalo, no prédio, né, no castelo que está ali atrás. É uma capa que realmente eu acho muito bonita. É o tipo de capa que quando eu chegava na banca de jornal já me chamava a atenção logo de cara. De 1989 eu trago a capa da Fantasma minissérie número 1. Foi uma minissérie originalmente publicada pela DC. Aqui no Brasil saiu em formatinho pela editora Globo. A capa é do Joe Orlando, também a capa da original estadunidense. E o que eu gosto muito, né, meio que resume o fantasma, essa capa. Você tem essa figura poderosa, né, proeminente aí, de braços cruzados. Era a postura clássica do fantasma, né, essa postura do sujeito de braços cruzados, enfatizando a sua musculatura. E aqui com o detalhe de ele ainda ter colocado a pistola na mão do fantasma. Muitas vezes quando o fantasma é mostrado assim, de braços cruzados, ele está sem as armas. O Joe Orlando faz um trabalho interessante aqui de colocar essa pistola na mão. Você vê o resumo do personagem ali, o fantasma 21º com o capeto e piratas antigos abaixo. Isso faz o quê? Isso leva a gente direto para a aventura que a gente vai ler. E quem lembra dessa minissérie vai lembrar, né, de que aqui você tem as aventuras do 21º e do 13º. Então, o bacana é que essa capa, ela resume as duas histórias. Ela une a minissérie como um todo. Muito linda, eu acho isso aqui belíssimo demais. De 1980, a capa do Almanaque do Fantasma número 10, que trazia a aventura O Fantasma no Brasil, a capa do Valmir Amaral. Gente, eu acho que todo mundo vai concordar como essa capa é bacana. Ela não é uma capa dinâmica, em que você vai ter, né, a insinuação de uma ação. Ela é uma capa mais estática, mas ainda assim ela é muito chamativa pela postura do fantasma aqui, o pão de açúcar ali atrás, né? A própria composição das letras, né? Pela primeira vez no Brasil. E aí o Valmir Amaral faz esse trabalho lindo que a gente não consegue, às vezes, distinguir o trabalho dele do trabalho do Cyber, por exemplo. Ele consegue emular o estilo do Cyber muito bem, e a gente tem que lembrar que os artistas brasileiros que trabalharam para a RGE eram orientados a fazer isso, a emular o estilo dos artistas estadunidenses. Justamente por quê? Porque o público brasileiro não precisava, não devia saber que aqui eram artes brasileiras, que eram histórias feitas no Brasil. O Valmir Amaral faz esse fantasma muito bacana, e um detalhe curioso é que essa história foi republicada na Austrália em 2019, e o Valmir Amaral fez uma capa exclusiva para a edição australiana. Eu gosto dessa capa que ele fez para a edição australiana, mas a capa original é realmente a minha favorita entre as duas. No final da década de 70, o mundo dos quadrinhos foi sacudido pela notícia do casamento do fantasma, e a nossa capa que chega aqui é de 1979, é justamente a capa do encadernado que a RGE lançou, Casamento e Lua de Mel. É outra capa de Valmir Amaral, que ela é icônica demais. Isso é lindo demais essa capa, né? Olha, gente, um trabalho impressionante que o Valmir Amaral fez, porque é uma composição. Essa imagem não aparece na história, né? Tem uma imagem até parecida, quando o fantasma sai, né, em lua de mel, cavalgando com Diana, coisa e tal. Mas o Valmir Amaral fez realmente uma capa ímpar, uma capa icônica. O detalhamento do vestido da Diana está muito bem feito, a composição
de imagem tá fantástica, é uma capa dinâmica, é uma capa que te dá a sensação de movimento, ainda é uma imagem impressionante, passados quase 50 anos, é aquela imagem que quando você olha, você diz, meu Deus, isso é muito bonito. Então a capa aqui da edição histórica Fantasma, Casamento e Lua de Mel, isso aqui merecia estar num museu, cara, isso aqui merecia estar num quadro, linda demais. De 1977 eu trago Fantasma 252. Outra capa dele, Valmir Amaral. Gente, o que esse homem fazia era realmente incrível. Essa capa é bacana, né? A história que tem nessa edição é a história do primeiro Fantasma. E o Valmir Amaral fez uma coisa sensacional aqui, pegando algumas ideias que tem na história e compondo essa capa em que você tem o primeiro Fantasma com o seu primeiro uniforme e atrás dele a imagem do deus demônio do Zwazaka. E, cara, olha, isso é muito bacana mesmo, porque você tem a sensação de que é como se o fantasma fosse crescendo e virando uma lenda. A maneira como o Valmir Amaral trabalha, inclusive a musculatura, tanto da estátua quanto do fantasma, fazendo uma espécie de imagem espelhada, né? Já ouvi algumas pessoas dizendo que isso seria uma espécie de rima visual. É muito interessante como ele trabalha isso, porque você tem o fantasma com o seu rosto à mostra, né? Usando a máscara, e a estátua que está atrás dele tem esse aspecto meio atemporal, meio fantasmagórico. Muito bacana mesmo esse trabalho do Valmir Amaral. De 1976 chega outro trabalho do Valmir Amaral. Vocês já viram que o Valmir Amaral realmente é um sujeito que fez grandes trabalhos, grandes capas para o Fantasma no Brasil. E eu trago de 1976, ano em que o Fantasma completou 40 anos e também o ano em que eu nasci, a capa desse impressionante Almanaque do Fantasma. Foi também uma publicação da RGE comemorando os 40 anos do Fantasma. A gente tem aqui na capa uma pintura do Valmir Amaral. Eu já vi em alguns lugares a informação de que essa capa originalmente seria uma pintura a óleo e que teria sido depois fotografado, todo aquele processo que eles faziam. Gente, o Valmir Amaral aqui, ele esqueceu que era humano, né? Porque olha isso, a capa é impressionante. O trabalho de cores, o trabalho da composição, você tem, né, o fantasma aqui, né, nessa posição de quem pensa, e aí nos remete à história da arte, nos remete ao pensador de Rodin. O fundo, né, puxa, as pinceladas que o Valmir Amaral dá para compor esse fundo com o fogo meio nevoado, uma coisa assim impressionante. Você tem aí o trono muito bem feito, você tem realmente uma aparência de solidez desse trono. E aí eu até quero colocar aqui, né, um detalhe, né, pessoal, essa minha edição aqui, eu tenho o autógrafo do Valmir Amaral aqui numa dedicatória que ele fez para mim, ao amigo Glaucio Cardoso, um abração do Fantasma Tupiniquim. Foi da primeira vez que eu encontrei pessoalmente o Valmir Amaral, eu estive com ele 2 vezes, e ele é uma figura assim maravilhosa, um cara sensacional, e ele faz essa dedicatória aqui para mim. Ele ficou encantado, lembro dele ficar encantado quando eu mostrei para ele, que ele disse, poxa, eu lembro muito bem dessa capa. E a capa desse almanaque realmente é algo belíssimo demais. Sinceramente, me arrisco a dizer que talvez seja a melhor capa do Fantasma em todos os tempos aqui no Brasil. Ela realmente é impressionantemente linda. Uma coisa maravilhosa. Hoje em dia eu acho que a gente dificilmente vê algo tão bem feito no mercado editorial. De 1966, a capa da Fantasma 111 é uma capa do George Wilson, que
que foi feita originalmente para a edição de número 7 da revista The Phantom, publicada pela Gold Key em 1964. É uma capa dinâmica, a gente vê aqui o fantasma em plena ação, tendo que fugir de um lugar que está pegando fogo, né? É a história dos super gorilas, então a gente vê ali no fundo os homens que estão vestidos de gorila fugindo do espaço. E o trabalho que o George Wilson, ele fazia um trabalho muito interessante porque ele era bem realista, é uma pintura bem realista. Então você vê aí esse fantasma com o seu uniforme, as chamas ao seu redor. Você tem coisas assim, detalhes que você vai percebendo, como por exemplo as dobras da roupa que ele usa, né? As dobras do uniforme. Cara, nem todo mundo faz uma coisa dessas. Isso aqui realmente é um trabalho de arte impressionante que o George Wilson fez. Ele fez muitas capas do fantasma, era um artista impressionante, e eu adoro essa capa feita pelo George Wilson, tanto na edição original quanto aqui na edição da RGE. É interessante que a capa da RGE tem aqui, né, o aprovado pelo Código de Ética. Se você quiser saber mais sobre esse lance do Código de Ética, recomendo a você ler A Guerra dos Gibis, do Gonçalo Júnior. Um livro excelente para quem quiser entender isso aqui. Então, muito bacana mesmo, muito bacana essa capa do George Wilson. E para finalizar, a única capa cuja revista eu não tenho a original, eu tenho uma reedição. Em 1980, a RGE fez uma reimpressão comemorativa da primeira edição do Fantasma. O número 1 do Fantasma saiu no bimestre março-abril de 1953. Número 1 pela RGE. Vocês estão entendendo do que eu estou falando. E, cara, essa capa da número 1 que eu tenho aqui na reedição, gente, que capa! Que capa, né? A capa é atribuída, segundo o Guia dos Quadrinhos, a Luiz Fernando Guimarães, conhecido como Lutz. E, gente, ele fez uma capa assim impressionante. Você até percebe que ele se baseia em imagens diversas que tem na história, né, que está no miolo da revista, mas ele faz uma capa, uma composição visual impressionante. O fantasma aparece aqui, né, numa postura assertiva, e o fato deles terem escolhido que a cabeça do fantasma ultrapassa o quadro da imagem e chega a se sobrepor ao letreiro, eu acho que isso foi um baita acerto. Isso foi um baita acerto. Logo na número 1 você fazer isso, né? Porque isso dá para o leitor a sensação de que realmente é um personagem grande, é um personagem alto, né? Ele é maior do que as dificuldades, ele é maior do que o tempo, ele é maior do que a vida, ele é o fantasma. E como o personagem já era conhecido dos leitores, quando ele sai aqui na RGE, eu acho que essa capa não podia ter sido melhor. A gente tem aí, né, um triângulo, né? A cabeça do fantasma forma o vértice de um triângulo. É uma capa realmente linda. E eu me arrisco a dizer que essa capa, com mais de 70 anos, envelheceu muito bem, porque ainda chama atenção passado tanto tempo. Então, realmente é uma beleza essa capa. E é isso, meus caros. Essas foram as 10 capas icônicas que eu selecionei aqui para esse nosso vídeo. Mas a gente pode ter uma parte 2 desse vídeo. Coloca aí nos comentários quais são as capas icônicas para você, e a gente vai fazer uma parte 2 desse nosso vídeo falando de 10 capas icônicas escolhidas pelos inscritos do canal Fantasma Brasil.
Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelos links do Fantasma Brasil que ficam na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?